Você já se perguntou como será possível que o mundo inteiro, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres ou presos, aceitem portar um sinal na mão direita ou na testa? O que faria alguém amar e adorar uma figura tão enganadora? Como é que tantas pessoas serão encantadas por sua presença ao ponto de desviarem seus corações da verdade? Essas perguntas nos levam a refletir sobre as palavras proféticas de Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 17. Nesse trecho, é descrito que sem essa marca que tem o nome da besta ou o número de seu nome, será proibido comprar ou vender. Imagine um cenário onde todos estão fascinados por essa figura, amando-a e adorando-a, apesar das suas mentiras. Isso nos traz uma profunda tristeza, pois muitos serão enganados por suas artimanhas. Como pode alguém que vem para enganar ser tão adorado? Fiquem atentos, pois a armadilha do inimigo é sutil e traiçoeira. O que leva as pessoas a se apaixonarem por uma ilusão tão perigosa? Vamos então desvendar as 4 revelações sobre os planos malignos da besta e entender melhor como essa figura pode enganar e seduzir a humanidade. Número 1. Fidelidade. Quando o anticristo surgir, sua presença no mundo estabelecerá um novo código, uma nova lei, onde cada pessoa deverá ter uma marca para fazer parte da sociedade. Esta marca não será apenas um requisito para o comércio, mas um símbolo de fidelidade e submissão total ao anticristo. Vamos olhar para o passado para entender melhor o simbolismo dessa marca. Em tempos antigos, Roma exigia que seus cidadãos fizessem juramentos de fidelidade, aceitando as leis e a autoridade de Roma. Ao fazer isso, entregavam-se de corpo e alma ao império. Da mesma forma, a marca da besta será um sinal de lealdade ao anticristo, imposta através da legislação. Embora muitos possam acreditar que essa marca é apenas um meio de facilitar o comércio, na verdade, ela representa um pacto profundo e sombrio com o anticristo. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10, nos dá uma visão clara do destino daqueles que aceitarem essa marca. Se alguém se prostrar diante da besta, diante de seu reino, e permitir sua marca na testa ou na mão, beberá do cálice da ira divina e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos anjos e do Cordeiro. Este trecho revela que aqueles que receberem a marca estarão se ajoelhando ao anticristo, renegando assim o Criador. Esse ato de rebeldia atrairá sobre eles a ira divina com todo o seu furor. A marca da besta não é apenas um símbolo físico, mas um pacto espiritual de lealdade ao mal. O conceito de fidelidade aqui é crucial. No passado, juramentos de fidelidade implicavam uma entrega completa à autoridade a quem o juramento era feito. Da mesma forma, aceitar a marca da besta será um ato de completa rendição ao anticristo. Não se trata apenas de um símbolo para comprar ou vender, mas de um compromisso total com a sua liderança e valores corruptos. Este pacto com o anticristo será imposto de maneira a parecer um simples requisito administrativo ou econômico, mas a realidade espiritual por trás disso é muito mais profunda e perigosa. Aceitar a marca é, essencialmente, escolher o lado do inimigo de Deus, algo que trará consequências eternas. Portanto, ao discutir a fidelidade exigida pelo anticristo, estamos falando de uma decisão de vida ou morte, não apenas física, mas espiritualmente. A escolha de receber ou rejeitar a marca será um teste supremo de fé e lealdade a Deus. Rejeitar a marca, apesar das dificuldades que isso trará, será essencial para permanecer fiel ao Criador e evitar a ira divina. Número 2. A marca. O futuro esconde a verdadeira natureza da marca da besta. Muitos especulam que essa marca pode ser um pequeno chip digital ou uma etiqueta de identificação por radiofrequência, RFID, ambas capazes de ficar sob a pele. Contudo, as palavras de Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 17, são claras. Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Essas palavras sagradas sugerem que o anticristo exercerá um controle econômico global. Com os avanços tecnológicos, moedas digitais, inteligência artificial e a globalização, percebe-se que uma moeda universal é o cenário mais provável para o anticristo.
Afinal, como ele controlaria o comércio mundial sem um sistema unificado? Em Daniel capítulo 7, versículo 23, lemos: O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará toda a terra, pisoteando-a e esmagando-a. Isso indica a extensão do controle que o anticristo terá, abrangendo toda a terra e estabelecendo um sistema de governo e economia sem precedentes. A ideia de um controle econômico total é reforçada por Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esse versículo sugere que a autoridade do anticristo será universal, atingindo todas as esferas da vida humana. Com a crescente digitalização do dinheiro, a eliminação do papel moeda em favor de moedas digitais pode facilitar o controle econômico global. Uma moeda digital controlada centralmente permitiria ao anticristo monitorar e controlar todas as transações financeiras, garantindo que apenas aqueles que possuem a marca possam participar da economia. Isso cria um cenário onde a dependência tecnológica e a globalização convergem para implementar um sistema de controle total. Além disso, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo alerta: Não deixem que ninguém os engane de modo algum, pois aquele dia não virá até que ocorra a rebelião e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Este versículo destaca o engano e a usurpação de poder que caracterizarão o reinado do anticristo. Portanto, a marca da besta será mais do que um simples dispositivo físico. Será um símbolo de lealdade e submissão ao anticristo, incorporando um sistema econômico que controla todos os aspectos da vida humana. Aceitar essa marca não é apenas uma questão de conveniência econômica, mas uma declaração de aliança com o inimigo de Deus. A implementação de um sistema de controle tão abrangente é facilitada pela tecnologia moderna, e o avanço em áreas como a inteligência artificial e a globalização apenas acelera essa possibilidade. Devemos estar atentos às mudanças em nosso mundo e às advertências da Bíblia, permanecendo firmes na fé e rejeitando qualquer aliança que nos afaste de Deus. Número 3. A tempestade da perseguição. Os seguidores do caminho são alertados que uma era de provações chegará com a ascensão do anticristo. Será proposto um dilema sombrio e terrível: adorá-lo ou morrer. Apocalipse capítulo 13, versículo 15, nos diz: Ele recebeu o poder de dar vida à imagem da besta, fazendo-a falar e matar aqueles que não se prostrassem. Este poder extraordinário e maligno permitirá ao anticristo exigir adoração sob pena de morte. Aqueles que se recusarem a se prostrar diante da imagem da besta enfrentarão a morte. O caminho sagrado será proibido, e qualquer um que resistir à adoração do anticristo enfrentará intensa perseguição. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, encontramos uma advertência encorajadora: Não temais as adversidades que estão por vir. O inimigo vos lançará em prisões para testar vossa fé e afligir-vos por 10 dias. Permanecei firmes até a morte, e a coroa da vida será vossa. Este versículo nos lembra que, mesmo em face da morte, a fidelidade a Deus é recompensada com a vida eterna. A pressão para se dobrar diante do anticristo será esmagadora. Famílias serão dilaceradas quando entes queridos aceitarem a marca e se afastarem de Deus. Aceitar a marca significa perder a alma, pois representa a aliança com o inimigo de Deus. Resistir à marca, por outro lado, traz graves consequências práticas: proibições de comprar e vender, marginalização social e econômica. Imagine o dilema angustiante para os fiéis. Para muitos, a recusa em aceitar a marca significará a incapacidade de prover alimento para suas famílias. A ameaça de fome e miséria se erguerá diante deles. Para outros, a impossibilidade de trabalhar levará à ruína financeira e ao desespero. Estes são apenas alguns dos cenários que ilustram o desafio iminente na era do anticristo. Além disso, a Bíblia nos adverte sobre a intensidade da perseguição. Em Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus disse:
Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Este versículo ressalta que a perseguição será global e severa, atingindo todos os que permanecem fiéis a Cristo. Aqueles que escolherem resistir à marca do anticristo enfrentarão uma batalha imensa, não apenas física, mas também espiritual. A tentação de ceder para salvar suas vidas e as vidas de seus entes queridos será grande, mas a Bíblia nos chama a perseverar. Em Romanos capítulo 8, versículo 35, Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A resposta implícita é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a tempestade da perseguição que acompanha a era do anticristo será um teste supremo de fé. Os fiéis devem estar preparados para enfrentar adversidades extremas e manter sua lealdade a Deus, sabendo que a recompensa pela perseverança é a vida eterna. Resistir à marca da besta é uma demonstração de fé inabalável e de confiança no plano divino, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Número 4. A ascensão da treva. Nos tempos futuros, a escuridão se manifestará com uma intensidade nunca antes vista. Quando a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, surgir no sagrado, que aquele que lê entenda e que os filhos da Judéia busquem refúgio nas montanhas. A abominação, um horror que provoca repulsa, sinaliza um pecado abominável merecedor da mais severa punição. Jesus avisava sobre um profanador. Quando o terror surgir, os da Judéia devem buscar proteção, e por toda parte a idolatria se espalhará. Muitos se renderão ao anticristo, encantados por sua chaga mortal, da qual ressurgirá milagrosamente. O anticristo, ousado, blasfemará contra Deus, lançará insultos a Jesus Cristo e profanará o santo nome. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo descreve uma geração corrupta e afastada da luz. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, AOS pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Esta descrição se encaixa perfeitamente no estado atual do mundo. Vemos uma crescente falta de empatia, amor próprio exacerbado e egoísmo desenfreado. Muitas pessoas estão mais preocupadas com suas próprias vidas, muitas vezes ignorando até mesmo suas famílias. Essa decadência moral prepara o terreno para que o anticristo reine com o poder que lhe foi dado. As pessoas, afastadas de Deus, não perceberão o que está bem diante de seus narizes. Estarão cegas pela sua própria depravação. E, consequentemente, muitos verão o anticristo e o amarão, pois já estarão espiritualmente cegos. No último dia, a aparição do anticristo anunciará a aproximação do fim dos tempos e a segunda vinda de Jesus Cristo. O anticristo surgirá no início da tribulação, o capítulo final da saga humana. Este tempo será dividido em 2 atos. Primeiro, 3 anos e meio de tribulação. Depois, 3 anos e meio de grande tribulação. Estes 7 anos constituirão o reinado do anticristo. Contudo, a história culmina na Batalha do Armagedon. As Escrituras dizem que entidades demoníacas convocarão os líderes mundiais e seus exércitos para o campo de batalha de Armagedon. João, em visão, narra em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
No manto e na sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tal é o retorno triunfal de Jesus Cristo, trazendo julgamento sobre a maldade. O cavalo branco simboliza a pureza divina que vence as trevas. Ele retorna com exércitos celestiais, comandados pelo arcanjo Miguel e pelos santos. Seu primeiro advento foi como cordeiro sacrificial, mas agora ele retorna como soberano supremo. Esmagará o anticristo e seus seguidores, destruindo toda a oposição. Apocalipse 19, versículos 19 a 21 diz: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado diante dela os sinais com que enganara os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Devemos absorver estas palavras para proteger nossa alma do engano e ter nossa fé firme. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 12, emerge a visão do anticristo, descrito como uma criatura saindo da terra, com chifres de cordeiro, mas com a voz de um dragão. Esta imagem sinaliza a astúcia do anticristo. A princípio, sua presença pode enganar, parecendo serena como a de um cordeiro. Mas suas palavras são veneno, carregadas da essência maligna do dragão, o Satanás. O anticristo, com suas artimanhas, almejará fundar uma crença global unificada. O mundo, em sua fraqueza, será seduzido e, em certos momentos, forçado a adorá-lo como um Messias. E mais, as profecias alertam que ele erguerá um sistema financeiro global. Este sistema tem a insidiosa natureza de controlar todos, do mais rico ao mais humilde, sem distinção. Uma marca será imposta, seja na mão ou na testa, e sem ela nenhum comércio será permitido. Tal sinal será a marca da lealdade ao império do anticristo, o estigma da submissão à sua tirania. Esta visão é sombria e perturbadora, representando o ápice da ambição do anticristo, controlar cada faceta da existência humana, inclusive nossas necessidades básicas. Com o avanço tecnológico e a crescente dependência da digitalização, já podemos ver como as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus, tornando-se presas fáceis para o engano do anticristo. A escuridão que se aproxima é um sinal claro de que devemos manter nossa fé e vigilância, preparando-nos para os tempos difíceis que virão. Contudo, encontremos consolo e esperança, pois Deus, em sua infinita sabedoria, nos preveniu destes tempos. Ele nos deu sua palavra para que, munidos de discernimento e iluminados pela verdade bíblica, nunca nos desviemos do caminho certo. Quando somos iluminados pela verdade e pela palavra divina, o engano e as mentiras do anticristo não encontram lugar para se estabelecerem. A sombra do anticristo, conforme a Sagrada Escritura, já projeta sua maldade sobre este mundo. Desde a imposição de uma marca que simboliza fidelidade, passando pelo controle econômico global e a tempestade de perseguição, até a ascensão da treva que obscurecerá os corações e mentes das pessoas. Todos esses elementos são sinais claros da aproximação dos tempos profetizados. Como vimos, o anticristo usará de artimanhas para estabelecer um domínio sobre a humanidade, encantando muitos e cegando-os com sua aparente benevolência. Assim, é imperativo que nossa fé permaneça firme, resistindo a qualquer tentação de renunciar ao nosso amor por Cristo. Mesmo diante das dificuldades, devemos manter nossos olhos atentos e nossos corações sintonizados com a verdade. Em 1 João capítulo 4, versículos 3 a 4, somos alertados. Aquele que se proclama profeta e desdenha a verdade de Jesus não vem de Deus. Ele traz consigo o espírito do anticristo, cuja presença já se faz sentir. No entanto, lembrem-se, amados, que vocês são filhos de Deus. Vocês triunfam sobre essas trevas, pois o espírito divino em vocês supera qualquer força mundana. Este espírito maligno já vagueia pelo mundo, espalhando mentiras e distorção. Não é surpresa que os valores estejam invertidos, que o sagrado seja profanado e o profano seja glorificado.
Este é o sinal do anticristo em ação. Mas lembremos que possuímos a verdade, a luz de Jesus, o Cordeiro Divino que se sacrificou por nossa salvação. Ao nos imergirmos na palavra de Deus e em sincera oração, fortalecemos nossa resistência contra as mentiras do anticristo. A Bíblia nos chama a despertar e a reconhecer os caminhos celestiais e os desvios que levam ao abismo. Assim como um viajante atento nunca se desvia do caminho, devemos permanecer vigilantes para não perdermos o rumo da salvação. À medida que avançamos em direção aos tempos difíceis profetizados, nossa determinação deve ser firme, pois sabemos que nossa vitória está em Cristo. Ele nos prometeu que, mesmo em meio à tribulação, aqueles que permanecem fiéis receberão a coroa da vida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus nos diz: "Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa." Portanto, ao enfrentarmos os desafios iminentes, lembremos das promessas de Deus e da força que Ele nos dá. As Escrituras nos convocam a manter nossa fé inabalável, sabendo que no final, a luz triunfará sobre as trevas. Devemos ser como sentinelas, sempre vigilantes, sempre prontos, pois a vinda do Senhor está próxima. Que possamos encontrar consolo na certeza de que, mesmo quando a escuridão parecer insuportável, a luz de Cristo brilhará mais forte, guiando-nos pelo caminho da verdade e da vida eterna. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente gosta de assuntos escatológicos. Mas você sabe realmente o que vai acontecer? Se quiser saber mais, temos um manual de escatologia. Sabe o que é ainda mais legal? Além de ler, você pode ouvir como se fosse uma história contada no seu ouvido. E adivinha? Esse manual é super barato, custa quase o mesmo que metade de uma pizza. E o melhor de tudo, conhecimento é algo que fica com a gente para sempre. Ninguém tira. Ficou interessado? Então, clica no link que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado. Vale a pena saber mais sobre esse assunto. Depois de percorrer estas palavras, se encontrou esclarecimento e fortalecimento em sua jornada espiritual. Por favor, considere compartilhar com aqueles que são próximos a você. Ao fazer isso, você se tornará um instrumento divino, propagando a luz e o conhecimento a respeito da escatologia, um tema muitas vezes negligenciado. Com dedicação e arte, apresentamos este conteúdo e desejamos que você tenha absorvido cada ensinamento. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários. Sugiro também que assista novamente o vídeo, permitindo que cada detalhe penetre no coração. Se necessário, reassista tomando nota dos pontos cruciais. Após essa imersão, compartilhe essa mensagem com quem ama a palavra de Deus e gosta de assuntos escatológicos. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Que esse conteúdo seja um farol em sua vida e que a sabedoria divina guie cada passo seu. Que Deus abençoe sempre sua vida.